Usuários de crack voltaram a ocupar a Praça Princesa Isabel hoje, no centro da cidade, depois que uma ação da Prefeitura e do Governo do Estado, ontem de manhã, expulsou os dependentes de lá. O governo alega que essa dispersão dos usuários facilita a abordagem das equipes de saúde, mas defensores dos direitos humanos consideram a operação ineficaz. Hoje de manhã, a Praça Princesa Isabel, no centro da capital, estava novamente ocupada. Agentes da prefeitura recolhiam pertences e tentavam deslocar as pessoas daqui. Ontem de madrugada, a tropa de choque da Polícia Militar dispersou os usuários de droga do local. Imagens mostram as barracas em chamas. De acordo com a polícia, os dependentes estavam sendo encaminhados para a Rua Helvétia, onde fica um centro de atendimento do programa Recomeço. Em 15 minutos, a tropa vai avançar, fazer a vistoria. Tá certo? E eles vão lá para a Helvétia. Estão invadindo a Cracolândia e eles não deram opção para nós de conversa, eles não falaram com a gente. De acordo com o governo do estado, 2 traficantes foram presos e houve a apreensão de drogas e dinheiro durante a operação de ontem. A informação é de que não houve confronto entre usuários e policiais. A ação ocorreu 3 semanas depois da operação que dispersou os usuários que se concentravam a algumas quadras dali, na região conhecida como Cracolândia. A Princesa Isabel foi para onde eles foram na ocasião. Para o governador, a ação de ontem foi estratégica. Quando você dispersa, você facilita a ação das equipes multiprofissionais de saúde e aumenta a internação. Junto com o prefeito João Dória, eles informaram que a operação na Cracolândia continua e pretende acabar com o tráfico e o uso de drogas em vias públicas da região. A menor hipótese da Rua Helvétia, Dino Bueno, voltar a ter o status que já teve no passado. Essa hipótese é zero, tem a menor possibilidade, seja pela ação do Estado, seja pela ação do município. Não há recuo, vamos continuar avançando, perseverando numa ação contínua. A diretora da Human Rights Watch Brasil, Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, diz que para a ONG as intervenções policiais são um equívoco. A menos que seja efetivamente oferecido serviços de redução de dano e tratamento com a inserção do usuário à comunidade, essas ações estão fadadas ao fracasso. Ações como essa continuam sendo foco de discussões de diversas entidades sociais que atuam junto a pessoas em situação de vulnerabilidade social, que questionam a real eficácia da solução proposta pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Aqui eu recebo o Luiz Corrara, ele é integrante da diretoria do Centro Gaspar Garcia, uma organização não governamental que tem atuação intensa junto a dependentes químicos que vivem na Cracolândia. Luiz, boa tarde, obrigada por ter vindo até aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Já vamos começar por essa última palavrinha que eu falei aí, que a gente conversou anteriormente, Cracolândia. Você é contra o uso dessa expressão para definir ali a região, né? Por quê? Primeiro que essa terminologia Cracolândia, ela é totalmente equivocada para você fazer uma referência a um bairro da Luz, porque na medida que você usa essa terminologia para identificar o bairro, você está estigmatizando todos que pertencem a esse bairro e na medida que estigmatiza de uma forma marcada pelo crack, você está criminalizando essa população. Então, até tenho dito assim, a partir de diálogos com os moradores da região, que tem sido um grande bullying para a população que mora naquela região, em termos social e territorial. De que forma isso afeta, de fato, as políticas para essas outras pessoas e também a vida delas ali na região? Olha, primeiramente, só para dar um exemplo, falando outro dia com uma moradora, uma trabalhadora da região, ela diz assim, se eu me arrumo um pouco mais, me olham como traficante. Se eu estou desarrumada, me olham como usuária. Então, só para ver a marca. E quando uma pessoa vai procurar emprego, primeira coisa, quando vê bairro da Luz, você mora na Cracolândia. Então, só para ver o que significa a estigmatização dessas pessoas ali. Agora, é importante ressaltar que quando estamos discutindo a região do bairro da Luz, ali até essa proposta de um projeto da Nova Luz, isso é um problema que incide muitas pessoas, porque ali na região tem a população em situação de rua, que é de extrema vulnerabilidade social, tem muitos moradores em cortiços da região, tem muitas famílias que também moram nos apartamentos da região, tem comerciante, e dentro dessa realidade tem usuários de crack e também tem as pessoas oportunistas que vendem crack na região. Além de, é importante destacar que é um bairro com muito valor e uma dinâmica econômica muito forte, o bairro da Luz.
Agora, então, pensando nas ações, nas últimas ações que a gente tem visto da Prefeitura e do Governo do Estado, qual é a sua avaliação? Ela não resolve o problema da luz porque ela só lida com o crack? Ou você acha que se souber lidar direito com a questão do crack na região, isso também não afetaria os outros moradores? Olha, primeiramente, na minha avaliação, toda ação ali tem que compreender, primeiramente, que ali o problema do crack e os outros problemas sociais é uma consequência da falta de investimento nas políticas públicas e também de falta de investimento na política urbana, porque é uma região que foi abandonada em termos de investimentos públicos, em termos da questão urbana e também abandonada socialmente. Então, primeiramente, acho que é importante olhar como um problema consequente da falta de investimentos públicos. Agora, havendo problema, é um problema complexo, que não se resolve do dia para a noite. Como fazer isso? Então, eu entendo que, primeiramente, tem que ser discutido com os moradores da região, que elas são as pessoas talvez mais afetadas e atingidas pelo problema, com várias entidades sociais que atuam na região, a partir de diferentes enfoques, da cultura, da questão social, da saúde, e construir estratégia. Falta essa discussão, Luiz, então, do poder público com as entidades? Falta essa discussão. No dia 21, quando teve uma ação da polícia que provocou todo o debate na sociedade, foi quando iniciou as primeiras discussões do posicionamento em relação à questão de saúde, à questão social, ao problema da população em situação de rua, à questão dos moradores em cortiço, na medida que foi demolido um imóvel onde tinha moradores. Então, aquela ação que foi bastante desastrosa, a partir disso, com a mobilização da sociedade, se provocou uma abertura de diálogo. Só depois de ter feito a primeira ação, né? Depois da primeira ação. E a questão do tráfico, que muitas vezes é muito marcada quando é divulgada na imprensa, como se lá fosse, o único problema fosse o tráfico. Ali é um dos problemas. Agora, a questão do tráfico, é preciso ter uma logística estratégica para enfrentar. Não é só com uma pressão imediata onde dispersa, porque tem toda uma estrutura ali e é preciso que a polícia tenha uma logística específica e estratégia específica para enfrentar o tráfico. Para você, pensando em longo prazo, Luiz, quais são as consequências possíveis depois de ações desse tipo que tem o uso, sim, de força policial? Sim. Quais as consequências que você vê que pode refletir ali na região? Olha, primeiro é as consequências em relação aos moradores da região, que a gente precisa respeitar muito e ser o sujeito central de todo esse debate, porque há muitas famílias morando ali, crianças que vivem na região e precisam participar dessa discussão até a partir do que eles vivem e como podemos mudar essa região. É um problema que tem que ser enfrentado, Por exemplo, o problema do crack e da venda da droga é estrutural, por isso que eu digo que é essencial que tenhamos logística de enfrentamento, a partir das polícias, da inteligência da polícia para poder enfrentar, porque a droga chega ali na ponta, ali a ponta de toda a questão da droga ali. Agora, em relação à população em situação de rua na cidade de São Paulo, uma das questões centrais é a questão da moradia. Então, se você não debater a população em situação de rua, o problema da moradia, ela vai continuar dormindo ali naquela região em situação de extrema vulnerabilidade, inclusive ser cooptado por outros interesses, né? A mesma situação é os moradores de cortiço que pagam valores altíssimos e moram em situação de precariedade. Então, as crianças não têm nem espaço para brincar dentro de onde moram e aí, consequentemente, têm contato com essa realidade. Então, é preciso ter políticas que articulem... Que abordem tudo, né? Sem o foco, porque é um problema de saúde pública, de segurança, também de moradia. Não dá para só focar em uma coisa, né? Exatamente isso. Não se pode focar num único problema que você não enfrenta o problema que é complexo da região, que tem que focar a questão da moradia para a população em situação de rua, a moradia para os moradores de cortiço, a questão do lazer para os moradores ali na região e enfrentar também a questão dos usuários a partir da questão da saúde pública. Nós temos um problema ali grave de saúde pública. E tem a questão também da intervenção policial, que não é simplesmente com ações espetaculares que nós vamos resolver. Então,
é uma ação que exige um longo tempo, longo investimento e também uma articulação de diversos setores, do setor social, do setor da saúde, da educação, inclusive da própria polícia. Mas tem que ser um trabalho articulado pelo governo do Estado, pelas diferentes secretarias, diversas secretarias da Prefeitura, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as entidades sociais que atuam na região, porque essa somatória de esforços é que você vai conseguir enfrentar de uma forma mais efetiva esse grave problema que é esse problema da luz. O que a gente vê é que realmente fica provado que é uma questão cada vez mais complexa, né? Conversei aqui com o Luiz Corrara, ele é do Centro Gaspar Garcia. Muito obrigada, Luiz, por ter vindo até aqui conversar com a gente. Uma boa tarde. Eu que agradeço, eu acho que é importante que esse debate seja colocado e a gente possa ter diferentes olhares sobre essa realidade e para poder somar esforços e enfrentar esse problema. É muito importante mesmo a gente abrir esse espaço para essa discussão. Muito obrigada, Luiz. Boa tarde. Obrigado.